Muito bem, gente. Agora que já conseguimos aqui a criar um pequeno projeto no Delphi, criamos aqui duas telas, uma inicial e uma chamada tela 1. Vamos agora aprender a como se chama um formulário no Delphi, uma tela no Delphi. Veja que se a gente executar agora este projeto, eu tenho apenas a primeira tela. Eu tenho aqui um menu sistema, que tem uma opção de sair. Tem uma opção aqui sobre esse programa, que não tem nada por enquanto. E eu tenho aqui uma opção telas. Ok? Nessa opção aqui, telas, eu tenho aqui a tela 1. Veja que não está acontecendo nada, mas eu quero chamar a tela 2, a tela 1, que é essa aqui. Tá? Eu tenho a tela inicial e tenho a tela 1. Eu vou colocar um comando nesse menu aqui, ó, de telas, para chamar a tela 1. Aqui no main menu, que nós chamamos de menu underline inicial, eu clico duas vezes. Ele vai abrir para mim aqui o menu designer. Eu tenho aqui a opção telas. Eu clico, ela abre para mim, tela 1. Eu clico duas vezes sobre a tela 1 e ele vem para mim aqui na parte do código com um evento chamado uma procedure tf underline inicial ponto tela 1 clique. Ok? Aqui dentro eu vou colocar um comando para abrir a tela 1, tá? Porém, eu não posso fazer isso ainda. Por quê? Vamos voltar para lá apertando F12. Esse formulário aqui chamado tela inicial, bom, antes de mais nada também quero mostrar aqui para vocês agora aqui, ó, tá vendo do lado esquerdo? Quando a gente adiciona itens aqui no menu, no formulário, veja que ele adiciona aqui pra gente mais coisas, ó. Veja que eu tenho aqui, ó, menu inicial, que é esse menu, e todos os itens que esse menu tem. OK? Vai trazendo para cá. Pois bem, esse F inicial, que é o formulário inicial, ele não consegue enxergar essa tela 1. Ele não reconhece ela. Para isso, o Delphi tem uma opção aqui no menu File. Veja que eu estando aqui no F inicial, eu tenho que vir aqui no menu File, ou File, e usar essa opção aqui, ó, Use Unit. Eu clico aqui, ele vai abrir essa tela para mim mostrando as units, ou seja, as telas que eu tenho. Eu vou escolher a tela que eu quero, por exemplo, eu quero a U underline tela 1. Dei OK. Agora, este formulário vai enxergar a tela 1. Agora sim, eu venho aqui no menu inicial, clico duas vezes. Aqui na opção tela, venho aqui na tela 1, clico duas vezes. Ele abre para mim aqui o editor de códigos e eu vou chamar a tela 1. OK? Porém, antes de fazer o chamado da tela 1, eu preciso fazer uma verificação. Tá? Eu preciso saber se a tela que eu vou chamar agora, que no caso é a tela 1, ela não está já aberta na memória do Delphi. OK? Como eu faço isso? Eu dou o comando if e eu coloco aqui f underline tela. Mais uma coisa que eu vou falar para você aqui agora. No Delphi, quando você digita parte do nome de um componente ou de uma variável que está no Delphi, no formulário que você estiver trabalhando o código-fonte, você tecla Ctrl e a barra de espaço. Ele abre para a gente aqui um autocomplete, onde ele traz aqui as opções que eu posso autocompletar. Por exemplo, tá vendo aqui o F underline tela 1, dou Enter, ele já coloca aqui para mim. Tá? Eu falo se if F tela 1 igual a uma propriedade chamada new, desta forma, ou seja, se ela estiver vazia, se a variável, que na verdade ela é uma variável da classe formulário, uma variável, um objeto tela 1, for igual a new, ou seja, ela estiver vazia, não estiver residente na memória, eu dou um begin e um end. E aqui dentro eu chamo esse formulário chamado tela 1. Como eu faço isso? Eu faço f underline tela. Eu posso agora dar um Ctrl barra de espaço para ele completar para mim.
eu falo que ele é igual a um tf underline tela, Ctrl espaço, 1 ponto, a propriedade create, abro e fecho parênteses, e aqui dentro eu coloco self. Desta forma, eu estou definindo que a f underline tela 1, que é um formulário, ele vai receber a classe tf tela 1, que é a classe do Delphi que trata de formulários. Eu vou dar para ela um ponto. A partir do ponto é uma opção que essa classe me dá. Eu dou aqui, uso a opção create, eu abro e fecho parênteses e eu coloco aqui o parâmetro self. Embaixo agora eu dou um f underline tela 1 ponto show. Beleza? Com isso eu já consigo chamar a tela 1. Porém, eu quero agora fazer uma explicação sobre o parâmetro show aqui do formulário. Vamos executar nosso projeto. Veja que se eu vier aqui agora em telas, vou chamar aqui o tela 1, ele abriu para mim aqui a tela 1. Tá vendo aqui? Porém, se eu clicar agora aqui na tela inicial, veja que eu consigo ter as opções aqui da tela inicial. Tá? Isso não é interessante, porque eu posso simplesmente minimizar esse formulário e me perder dele. Ó. Veja que ele está lá minimizado e eu estou aqui trabalhando com a tela inicial, sendo que ele está aberto ainda. Ok? Isso não é interessante. Para que isso não aconteça, aqui ó, nessa propriedade show, em vez de ser show, eu dou um show modal e termino com ponto e vírgula. Por que modal? Vamos executar agora o nosso projeto. Veja que essa aqui é a tela inicial que a gente criou. E agora eu vou chamar a tela 1. Veja aqui no menu telas, tela 1. Veja que a tela 1 ela se abriu de uma tal forma agora que eu não consigo manipular a tela inicial. Porque ela abriu de maneira modal. Para que eu possa manipular a tela 1, eu preciso fechar primeiro essa tela aqui. Agora eu consigo manipular. Veja. Porém, veja que agora se eu tentar aqui abrir a tela 1 novamente, ela não vai abrir. Por que ela não vai abrir? Vamos fechar isso aqui. Porque aqui, quando eu fiz o comando para chamar o formulário chamado f underline tela 1, eu fiz aqui uma verificação. Eu pedi ao Delphi que ele abrisse para mim if se a f underline tela 1 estivesse igual a new. Ou seja, esse new significa que ela não esteja residente na memória, que ela esteja vazia a sua alocação da memória, ok? Como eu faço isso? Aqui no meu formulário, veja que aqui em cima tem as abas que tem todas as telas que eu estou trabalhando. Aqui na tela 1, clicando sobre ela, aqui nesse lado aqui na barra esquerda eu tenho uma opção aqui, Events. Eu tenho uma opção aqui embaixo chamada OnClose, que é esta aqui. Eu clico duas vezes aqui dentro. Esse é o evento chamado Close, que acontece quando o formulário é fechado, quando você clica lá no xizinho para fechar o formulário. Porém, isso não faz com que ele fique new, ou seja, que ele fique limpo da memória automaticamente. Para tanto, eu preciso vir aqui e dizer que f underline tela 1 seja igual a new. Agora sim ele vai ser limpo da memória. Vamos executar aqui o nosso projeto. Veja que eu venho aqui em tela 1. Não consigo manipular aqui o conteúdo de trás. Fecho ela, venho aqui em tela
Veja que ela abre novamente agora para mim, porque ela é limpa da memória agora toda vez que eu fechar ela, ok? Então você viu aqui como é muito simples de chamar um formulário no Delphi. É muito simples mesmo, ok? Na próxima aula a gente vai ver aqui mais algumas opções do nosso sisteminha aqui em Delphi.